Quem acredita que Jesus está aqui, diz amém. Quem acredita de verdade, diz um amém mais forte. Aleluia. São Mateus capítulo 13. Glória a Jesus. Não preparei nada para estar transmitindo essa palavra, mas o Espírito Santo preparou. Evangelho de Mateus capítulo 13. Vamos falar sobre os diversos tipos de coração. Mas irmão Marcos aí fala sobre a parábola do semeador, exatamente. Aqui fala sobre os diversos tipos de coração. Diversos tipos de pessoas, diversas maneiras das pessoas receberem a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Glória a Jesus. Enquanto você procura, eu vou estar adiantando aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala conosco nesta noite. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e assentou-se muita gente ao pé dele. Mateus 13, versículo 10. Glória a Jesus. Não é versículo 13 mesmo. É porque eu estou acostumado a ler a parábola do semeador, começando, e saiu o semeador a semear. Aí porque começou diferente, eu me confundi. Porque também está em Marcos capítulo 4, verso 1, e está em Lucas 8, versículo 4 ao 15. Aí quando fala, saiu o semeador a semear. Vamos lá. E falou, verso 3, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. E o verso 9 fecha dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Quero discorrer rapidamente esse versículo capítulo da palavra de Deus, dizendo que a semente caiu em diversos lugares diferentes. Semente que o semeador semeava caiu em diversos lugares diferentes. Quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e a outra caiu em pedregais. Preste atenção nisso. E a outra, glória a Jesus, aleluias, caiu entre espinhos, e a outra caiu em boa terra. São diversos modos das pessoas receberem a palavra de Deus. O semeador, com certeza, era o próprio Jesus. E também somos nós que semeamos a palavra de Deus. Quando Jesus começou a dizer a primeira parte das sementes, caíram, glória a Jesus, ao pé do caminho. Quando a semente caiu ao pé do caminho, não era seguro, porque as aves vieram e a comeram. Amém? As aves vieram e devoraram a semente, então quer dizer que não deu tempo da semente nascer. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E quando a semente cai no caminho, simboliza quando as pessoas recebem a palavra de Deus e não a recebem de coração. Recebem com aquela alegria, vão na casa do Senhor Jesus, recebem a palavra de Deus com aquela alegria, mas não recebem de coração.
As aves do céu simbolizam o diabo e até mesmo as pessoas que tiram a palavra daquela pessoa. Ela vem, escuta aqui que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus abençoa, que Jesus leva para o céu. Aí quando ele sai da igreja, aquela palavra ainda não está firmada, caiu no meio do caminho ali, o coração é como se fosse o meio do caminho. Vem as outras pessoas e dizem assim: daqui Jesus que nada, isso aí é balela, eu já vi lá na internet lá, que Jesus tem outra história, não é exatamente essa aí que os pregadores contam. Não, essa Bíblia aí foi feita por homens, isso aqui é papel, isso é papel, gente, vai acreditar em papel. As pessoas vão, te convencem, e aí conseguem tirar a palavra daquela pessoa. Aí não existe mais nada de palavra, o que ela ouviu aqui não tem mais. O diabo conseguiu tirar. Amém? Essa é a palavra quando ela cai no meio da estrada. Será que você é uma dessas pessoas? Você está ouvindo a palavra de Deus aqui hoje, mas será que quando você sair por aquela porta, você vai se lembrar de tudo que nós dizemos aqui? Eu sempre digo para as pessoas, quando nós somos na casa de Deus, o mais importante ali é a palavra. Não, mamãe, é a oração, mais importante é a oração que serve para a igreja crescer. Não, é a palavra. Porque quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja terra, houve terra. Quando Deus disse haja os planetas e haja o firmamento e haja as nuvens e haja os animais, houve os animais. Quer dizer com isso, irmão Marcos, a palavra de Deus criou tudo. A palavra de Deus é o sentido da vida. A palavra de Deus é o motivo de nós estarmos aqui. A palavra de Deus é o motivo de nós acreditarmos em Jesus. Então é me dizer que oração é mais importante na igreja não, porque tem gente que ora, a oração não passa do teto. Amém? Não é verdade? Tem gente que ora, a oração não passa do teto. Sabe quando você está no seu quarto orando? Tem gente que faz campanha. Eu já fiz campanha com pessoas, meu pastor. Já fiz campanha com pessoas. Mamãe, vamos fazer uma campanha assim. Eu fiz campanha de 30 dias. Eu recebi minha bênção. Mas a pessoa chegou reclamando: por que eu não recebi minha bênção? Por que eu orei tanto e não recebi minha bênção? Eu falei, levantei o dedo, apontei para ela e falei assim: mistério de Deus. Quem é que não sabe, irmãos, que quando a gente não recebe, muitas das vezes, porque Deus, aleluia, porque aquela pessoa não está orando de coração ou não está em comunhão com Deus? Amém? Tem que estar em comunhão com Deus, tem que estar orando a Deus, tem que estar ali num coração só com Deus. Mas essa não é a palavra. Mas vamos lá. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. É o verso 5 isso, viu? Não é o estudo, é a palavra de Deus aqui. Nós estamos meditando um pouquinho na palavra do Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouco eu tenho que entregar o microfone para o pastor. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Glória a Jesus. E vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Das sementes, essa aqui é a mais detalhada. Presta atenção. Caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Sabe o que cai em pedregais? É quando a pessoa vem, recebe a palavra, mas seu coração ainda está duro. Ele não acredita na palavra 100%. Ele acredita metade só. Metade eu acredito, metade eu não acredito, né? Vai na igreja, o pastor prega a palavra, eu acredito metade do que o pastor falou, né? Por exemplo, o pastor prega aqui: nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que se entregar a Jesus para poder ir morar na glória, nós temos que se entregar de coração, corpo e alma e espírito a Jesus, e ter um corpo santo, ter uma veste santa diante de Deus, uma linguagem santa na presença do Senhor Jesus, para merecer o reino dos céus. Aí a pessoa só acredita que Jesus falou isso, mas não com essas palavras. Não, Jesus não falou tudo isso. O coração endurece. Aí o pastor começa a pregar que nós temos que deixar os nossos pecados, que nós não podemos ficar do jeito que estamos, desagradando a Deus, buscando o pecado, buscando o mundo, buscando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A pessoa fala assim: não vou ficar aqui não, nesse lugar não sei. Eu acredito que Jesus falou isso, mas o pastor está exagerando. Aí ele some da igreja. Aí a Bíblia fala que nasceu em pedregais. A semente chegou a nascer. Quer dizer que a pessoa chegou a acreditar em Jesus, mas veio o sol e secou-se. Quer dizer, o sol é a calma do dia, o sol é a tribulação, o sol é os pensamentos contrários, o sol é o que as pessoas falam para contrariar, para tirar vocês de ideia.
E tem pessoas aqui que o Senhor Jesus me revela que você já recebeu palavras contrárias a respeito da igreja. Você muitas das vezes não soube como responder, mas você recebeu palavras contrárias. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas você ficou firme. Você ficou firme, com os pés firmes no Senhor Jesus. É assim que se faz. Recebe palavras contrárias e continua acreditando em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, se você recebe esta palavra, não deixe que o inimigo venha tirá-la de você. Acredite no Senhor 100%. Esta é a palavra de Deus. Tem gente que acredita no que Jesus falou, mas não acredita na Bíblia. Isso aí é livro escrito por homens. É escrito por homens mesmo. Mas homens cheios do Espírito Santo. Homens usados por Deus, homens usados pelo Senhor. Se não tivesse esta palavra, nós não saberíamos como os homens, aleluia, verdadeiros homens, servos de Deus, procederam diante do Senhor Jesus. Nós não saberíamos como, aleluia, Davi venceu o gigante. Nós não saberíamos como Jesus, aleluia, enfrentou o inferno para pregar esta santa palavra. Se não fosse a palavra, nós não saberíamos de nada. Jesus disse, Ele mesmo falou para ler a Bíblia. Aonde, irmão Marcos? Examinai as Escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Jesus disse, examinai a Escritura. Aí você não examina, eu não examino, como é que faz? Amém? Não, tá bom isso só na igreja mesmo. Você na igreja não precisa examinar a Bíblia, não. Aí vem a calma do dia, vem os pensamentos errados e queimam a palavra de Deus, queimam tudo aquilo que você ouviu do pastor, queima tudo aquilo que você ouviu do irmão Marcos, queima tudo aquilo que você ouviu daquele que pregou a palavra de Deus aqui. Você sai alheio. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Quando a palavra de Deus cria raiz, é como o Salmo 1. Glória a Jesus. Gosto demais desse salmo, gente. Amo esse salmo. Salmo 1. Salmo 1 é lindo. Quando a palavra de Deus tem raiz no nosso coração, é o Salmo 1. Glória a Jesus. Medita nele para você ver. Aleluias. Diz assim, bem-aventurado, que quer dizer feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E você mal lê quando você levanta. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Última semente, glória a Jesus, versículo de número 7, não, é a penúltima. E a outra caiu entre espinhos, prometo ser rápido. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Amém? Essa aqui é a mais interessante. Glória a Jesus. Vou ser rápido, em 5 minutos já terminei. Essa aqui é a mais interessante. Outra caiu entre espinhos. Quem sabe me explicar qual que é a semente que cai entre espinhos? Por que cai entre espinhos? Alguém sabe aí? Glória a Jesus. Quem sabe me explicar? As irmãs bênção de Deus aí, sabe? Cai entre espinhos. Quando uma semente cai no meio dos espinhos, ela nasce? Não nasce. Mas até nasce, até tenta nascer. Mas o que acontece? O espinho sufoca ela e ela morre. Bem? Cada espinho sufocou. Glória a Jesus. Quem são essas pessoas que o espinho sufoca? Que a palavra de Deus, ela tenta nascer, mas... Bem? Alguém pode dizer alguma palavrinha? Vou dizer primeiro, tribulação. Alguém pode dizer alguma? Participa, gente, nos ajuda eu a pregar. Tribulação. Depressão, pode ser depressão também. Estava vendo lá na internet lá, algumas pessoas, um vídeo lá que me interessou, algumas pessoas lá que são famosos ali no YouTube,
e sofrem de transtornos mentais. O primeiro é o Whindersson Nunes. Quem já ouviu falar? O Whindersson Nunes. Acho que ele é piauiense. Muito famoso, já fez até filme, gente. Conhece? Amém. Já lutou com o Popó, apanhou do Popó. Glória a Deus, só para lembrar. Ele sofre depressão. Ele já falou nas redes sociais várias vezes que ele é feliz nas redes sociais, assim, ele conta piada, faz todo mundo rir, mas ele diz que está dando muito de si e que ele não consegue dar muito de si todo momento, a todo tempo. Aí ele começou a sofrer depressão e se internou numa clínica psiquiátrica. Amém? E ele conhece a palavra, que eu já vi ele cantando aquele hino, como Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. Eu já vi ele cantando esse hino. Já vi ele cantando hinos com a Priscila Alcântara. Ficou muito lindo, desviou os dois. Amém? Mas por que as pessoas se desviam? Chega na igreja, canta, ora, prega, faz até sucesso e se desvia. Por quê? Vou falar agora. A semente começa a crescer e os espinhos sufocam. O que são os espinhos? A tribulação da vida, as perseguições. As pessoas começam a falar: por que você está na igreja? Para que isso? Não precisa disso. Para servir a Jesus, pode servir a Deus em casa mesmo. Pode não. Para servir a Jesus, tem que servir a Jesus. Servir em casa não é servir a Jesus. Aleluia, servir a Jesus é servir na igreja dele, que ele mesmo disse: eu levanto a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Jesus não quisesse que a gente estivesse aqui, não falaria da sua igreja. Amém? Ele não falaria de igreja. O que é igreja? É um conjunto de pessoas. Amém? Igreja é um conjunto de pessoas. Eis que eu levanto a minha igreja. Ele disse. Glória a Deus. Precisa estar na igreja? Precisa. Vocês estão aqui recebendo a bênção, não estão? A irmã contou a bênção aqui, que sonhou que quando veio à igreja, Jesus estava curando ela. Sonhou que estava na igreja e Jesus curou ela. Ela depois não sentiu mais nada. Por quê? Porque Jesus curou de verdade. Jesus deu esse sonho para ela. E a minha fé, meu pastor, já estou terminando. A minha fé é que quando a pessoa põe o pé naquela porta, ela já vem curada. Se ela chegar aqui com enfermidade, ela já vem curada. Oh, glória. Vocês oram, pode acreditar, porque esse lugar é ungido por Deus. Oh, maravilha de Deus, já estou terminando. A semente é a que sufoca. Os vários youtubers que eu vi lá, uns tinham transtorno mentais. Alguns serviam a Deus, já não servem mais, porque tem transtorno mental. Estão lá no YouTube, estavam alegres, estavam lá se mostrando, porque o YouTube nada mais é, as redes sociais nada mais é do que a necessidade que a pessoa tem, a pessoa tem de atrair público, de atrair curtida. Por quê? Porque tem necessidade que alguém lhe dê atenção, porque tem necessidade que alguém lhe acompanhe, porque tem necessidade de alguma coisa. E Jesus supre todas as nossas necessidades. Eu vou terminar aqui agora. Então, quando ela caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A boa terra é nosso coração, o meu coração, o seu coração. Da semente está caindo agora, você está prestando atenção, você está engolindo, você está comendo essa palavra. E se você ouviu de verdade, eu não preciso provar que você não precisa provar para mim que você é crente, eu não preciso provar para você que sou crente. Os frutos na minha vida, na sua vida vão dizer isso. Se dá fruto, se você, a sua casa ser abençoada, se você for uma pessoa feliz, alegre, se você for uma pessoa que mesmo na provação, na tribulação, nas lutas, você permanece fiel, esses são os frutos que a palavra dá quando você recebe com alegria de coração. Amém, amados? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Glória.